sem dogmas, sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Eu sempre ouvi que o batismo era apenas um símbolo, ou então que era só para virar membro de uma igreja. Mas quanto mais eu penso nisso, mais percebo que cada denominação fala uma coisa diferente. Afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre o batismo? E é justamente por isso que precisamos voltar à palavra. Quando a Bíblia fala, todas as tradições humanas precisam ficar em silêncio. Hoje, vamos deixar a verdade pura do Senhor Jesus corrigir séculos de confusão religiosa. Então aquele processo que eu sempre vi, curso obrigatório, entrevista, comissão avaliadora, culto de aprovação de candidatos ao batismo, tudo isso faz parte, certo? Parte da Bíblia? Não. Isso é parte do processo da religião, não do ensino apostólico. Mas, se não veio da Bíblia, veio de onde? Porque a Escritura não fala nada sobre cartão de membro, comissão de aprovação. Isso tudo surgiu séculos depois, quando a igreja começou a se institucionalizar. No Novo Testamento, ninguém precisava provar maturidade espiritual, passar por triagem ou ser entrevistado. O único requisito era, e continua sendo, crer de todo o coração. Então, aquele culto de aprovação de candidatos realmente não existe na palavra? Não existe, e jamais existiu. É invenção humana. Então, se tudo isso não é batismo, o que ele realmente é? A palavra batizar significa mergulhar, submergir totalmente. E isso indica 3 realidades profundas. Primeira, morte. Segunda, sepultamento. Terceira, ressurreição. O batismo é o funeral da velha vida e o nascimento público da nova vida em Cristo. Então é como se fosse um túmulo e um berço ao mesmo tempo? Exatamente. O crente entra na água representando a morte da velha vida. A submersão representa o sepultamento. E ao levantar da água, ele testifica a ressurreição com Cristo. Mas por que água? Não poderia ser só uma oração? Não, porque foi Jesus quem determinou o sinal. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele ordenou: fazei discípulos e batizai-os. A água é o testemunho externo. O Espírito Santo é a realidade interna. Sem o Espírito, a água vira apenas um banho. Sem a água, o testemunho da obra do Espírito fica sem expressão pública. A água é o testemunho público dessa realidade. Existe alguma maneira simples de entender essa diferença entre o invisível e o visível? Sim. Pense na compra de uma casa. O primeiro momento é o ato real da compra. Você paga, assina o contrato e naquele instante, aquela casa já é sua. Mesmo que ninguém veja, você se tornou o legítimo proprietário. Esse é o aspecto invisível e corresponde ao batismo no Espírito Santo, a obra espiritual pela qual Deus te coloca para dentro do corpo de Cristo. Mas existe um segundo momento, o registro no cartório, a escritura, o documento público. Esse registro não te torna dono. Você já era dono desde o ato da compra. Ele apenas testifica publicamente o que já era verdade. Esse segundo momento corresponde ao batismo em água. Ele não te coloca no corpo de Cristo. Ele apenas declara publicamente a realidade invisível que Deus já realizou, pelo Espírito. Então agora eu entendi. O Espírito faz a obra e a água revela essa obra diante das pessoas. Exatamente. Uma obra invisível e um testemunho visível. Então, espiritualmente, o que acontece ali? É só um simbolismo? Não é apenas um símbolo. No batismo, a pessoa é introduzida em 4 realidades espirituais. Primeira,
na morte de Cristo, como em Romanos capítulo 6. Segunda, na própria pessoa de Cristo, como em Gálatas capítulo 3. Terceira, no Deus triuno, como em Mateus capítulo 28. E quarta, no corpo de Cristo, como em 1 Coríntios capítulo 12. É profundo, é real, é espiritual. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, mas aquela frase de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, significa que o batismo salva? Quem salva é Cristo. Crer é receber a vida de Deus. O batismo é o testemunho visível dessa vida. Crer sem ser batizado produz fé verdadeira, mas sem testemunho. E ser batizado sem crer é só um banho. Eu entendi a parte do batismo em água, mas, espiritualmente, como a Bíblia descreve essa união com Cristo? Existe algum detalhe no texto original que ajude a entender isso melhor? Existe sim, e é profundo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo usa duas preposições gregas e um tempo verbal muito específico para explicar como funciona a relação entre o Espírito Santo, o corpo de Cristo e o crente. Primeiro, as preposições. Primeira, em, que significa em. Paulo diz que fomos batizados em um só Espírito. Isso mostra que o Espírito Santo é a esfera, o ambiente e o agente dentro do qual esta obra foi realizada. Segunda, eis, que significa para dentro de. Paulo continua dizendo que fomos batizados para dentro de um só corpo. Isso descreve movimento, direção. Fomos introduzidos para dentro da realidade do corpo de Cristo. Agora, o ponto central. O verbo batizar está no auristo, que indica um ato único, completo, histórico e irrepetível. E qual é este ato único? O batismo no Espírito Santo aconteceu uma única vez na história, em duas etapas proféticas. Primeira etapa, Atos capítulo 2. Cumprindo Atos capítulo 1, versículo 5, no Pentecostes, o Espírito Santo batizou todos os crentes judeus, introduzindo-os no corpo de Cristo. Segunda etapa, Atos capítulo 10. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo batizou todos os crentes gentios e Pedro confirma isso em Atos capítulo 11, versículo 16. Depois dessas duas etapas, a Bíblia nunca mais relata um novo batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque o corpo de Cristo foi formado estruturalmente, judeus mais gentios. O batismo no Espírito Santo é histórico, como a cruz e a ressurreição. Acontece uma vez e não se repete. E um novo crente hoje? Quando alguém crê no Senhor Jesus hoje, ele não é novamente batizado pelo Espírito. Ele apenas entra na realidade eterna do único batismo já realizado. Auristo significa exatamente isso. Paulo aponta para o evento já completado, já consumado, que passa a ser aplicado a todos os que creem ao longo da história. Então, quando eu creio, eu não recebo o batismo. Eu apenas passo a participar daquele único batismo que aconteceu em Atos? Isso mesmo. No nosso caso, fomos batizados com o irmão Cornélio. O Espírito Santo realizou o batismo uma única vez. Cada novo crente, ao crer, é unido àquele batismo histórico e introduzido no corpo de Cristo. A água apenas testifica essa realidade invisível já consumada. Mas então, por que as igrejas esperam tanto? 3 meses, 6 meses, 1 ano, curso obrigatório? Porque deixaram o modelo apostólico para seguir tradições humanas. Jesus advertiu sobre o fermento. Qualquer adição humana corrompe a pureza da verdade. Mateus capítulo 13, versículo 33, deixa isso claro. E qual é o tempo certo? Imediatamente após crer. Esse é o padrão bíblico. E nunca muda. Primeiro, no Pentecostes, em Atos capítulo 2, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia. Segundo, em Samaria, Atos 8, creram e foram batizados imediatamente. Terceiro, o eunuco etíope, Atos 8,
creu de todo o coração e desceu a água na mesma hora. Quarto, Cornélio e toda a sua casa, Atos 10, receberam o Espírito e foram batizados imediatamente. Quinto, o carcereiro de Filipenses, Atos 16, foi batizado com toda a sua casa durante a madrugada. Sexto, Crispo e os coríntios, Atos 18, creram e foram batizados. Sétimo, os discípulos de Éfeso, Atos 19, ouviram a verdade completa e foram batizados. Oitavo, Paulo, Atos 9, foi batizado 3 dias depois, não por preparação, mas pela cegueira e pela confirmação da igreja. Então, sempre imediato, em todos os casos. Sem exceção. Eu estou realmente surpresa. A Bíblia é tão clara, tão simples, e eu nunca tinha entendido assim. Porque a religião complica, mas a palavra simplifica. O modelo bíblico é crer, morrer para a velha vida, ressuscitar com Cristo e testemunhar isso pelo batismo. Nada mais, nada menos. Agora sim, tudo faz sentido. Se este vídeo foi esclarecedor, compartilhe com alguém e deixe o próximo tema que você quer ouvir no Tá na Bíblia? Deus abençoe você e até a próxima. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?